Isso já aconteceu com todo mundo. E com certeza aconteceu com você também. Aquele lance onde acontece alguma coisa e você reage de uma maneira explosiva, você perde o seu controle emocional, você às vezes xinga, agride de forma verbal e às vezes, quando é um filho, você até agride de maneira física. E aí depois você se arrepende porque você pegou pesado. Isso não precisa ir muito longe. Agora, na época das eleições, aí para presidente, o que a gente mais viu, o que nós mais vimos eram pessoas que perdiam completamente o controle quando se falava de alguma coisa sobre o candidato que ela não gostava. Mas por que que isso acontece com a gente? Por que que a gente explode de uma maneira que a gente não compreende o porquê e depois a gente se arrepende? Olha só, gente, o nosso cérebro, a nossa mente, ela trabalha em duas vertentes. A sua mente consciente, né, que é aquela que você faz as coisas prestando atenção, e a mente inconsciente, que é aquela que você faz tudo no automático. A tendência da nossa mente é justamente procurar o maior número de coisas possíveis, o maior número de processos e jogar para o automático. Por exemplo, você quando aprendeu a andar de bicicleta ou a dirigir um carro, você usava a sua mente consciente, pensava, tem que pisar no acelerador, na embreagem, colocar a primeira, pisa no acelerador e vai soltando devagarinho. Pois é, depois isso passa para o automático, passa para a mente inconsciente. Então, sempre que possível, a mente vai jogando as coisas para o inconsciente, para a gente ter menos desgaste energético. Imagina se eu tivesse que pensar para caminhar, né? Leva o pé direito à frente, o pé esquerdo, isso é o que acontece com uma criancinha que está aprendendo a andar. Mas depois entra no automático, a gente não precisa mais pensar. Então, quanto mais processo você joga para o automático, menos energia, menos desgaste você vai ter pensando no que você vai ter que fazer. Tal como quando você aprende a andar de bicicleta ou quando você aprende a dirigir um carro. Da mesma forma é a prática de esporte, a maioria das coisas que a gente faz aí. É por isso que muitas vezes a gente sai de casa e, poxa, será que eu tranquei a porta? Ou você está dirigindo para algum lugar e como é um caminho semelhante ao caminho que você pega para ir para o trabalho todo dia, você erra o caminho e acaba indo para o trabalho. Tudo isso acontece porque a nossa mente está trabalhando no automático. E o que ocorre? Ocorre que você, de uma maneira racional, você começa a dar um input de dados, tá? O exemplo, claro, aquele pai que adora o carro, quer o carro sempre brilhando, sempre cheiroso, limpa com cotonete, tal. Para ele, qualquer coisa que possa danificar o carro é o fim do mundo. Aí vem o filho, encalça uma criancinha de 2 anos, risca ali a pintura, ele alopra, bate na criança, aí depois fica com aquela dor na consciência, a perninha das crianças ficou com a marca dos dedos dele que deu uma palmada, e ele vê, era só passar dar um polimentozinho ali que o arranhão saía, e o cara se arrepende. Mas isso tudo vai acontecendo de uma maneira simples, do racional indo para lá. Então, você começa a acumular informações que te levam a ter essa reação explosiva, né? Como o caso do carro, o cara fica numa neurose tão grande do carro estar sempre brilhando que o cara explode e agride o próprio filho, dá as palmadas no próprio filho por uma situação que era uma criança, não precisava ter feito aquilo, o arranhão dele, aliás, ele nem tem força para dar um estrago tão grande na pintura, né? Mas o cara explode. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você trabalha de 2 maneiras. A primeira maneira, que a gente fala sempre, né, é você evitando o problema. Eu sempre brinco aqui nos meus treinamentos com o seguinte: se você, né, claro, quando é com homens, se você não tem autocontrole, se você vê uma mulher pelada, você não pode ir a uma praia de nudismo, amigo, porque lá você vai ver muitas. Então você evita o problema dessa maneira. E a outra maneira é você aumentando o tempo entre o gatilho emocional que se instalou e a sua reação, tá? Ou seja, o que é o gatilho emocional nesse caso? Desperta a fúria do cara quando a criança deu uma riscada na pintura. E a sua reação, que foi lá e bater nela, você vai fazer um trabalho para aumentar esse tempo de reação. E no intervalo desse tempo de reação, você vai entrar e vai
de maneira racional, ressignificar esse gatilho, do tipo, não vale a pena brigar por isso, não vale a pena bater no meu filho por causa disso, não vale a pena brigar por causa de política, que era o que a gente vimos muito agora atualmente. Você ressignifica aquilo, colocando a razão no meio para controlar a sua reação, né? Não é controle emocional, porque emoção não se controla, mas você controla a reação. Isso aí é o que? É a sua inteligência intrapessoal falando, tá? É você consigo mesmo, você saber os seus limites, os seus pontos fracos, tá? E você evitar eles ao máximo, como eu te falei, né? E também aprendendo, através de técnicas, a aumentar esse tempo entre a ação e a reação e tentar bloquear essa reação. Aí você melhora pela sua inteligência intrapessoal e, consequentemente, a inteligência interpessoal também, que você se relaciona com os outros. Esse tipo de atitudes são as atitudes que são estudadas na chamada inteligência emocional, que junta esses dois, inteligência intrapessoal e inteligência, que é o autoconhecimento e a autogestão ou o autocontrole, né? E a inteligência interpessoal, que trata aquela da sua habilidade social e da sua empatia com o próximo. Tá certo, galera? Então, evite as situações que podem te levar. Conheça-te a ti mesmo, conheça seus limites e seus pontos fracos e evite situações extremas que possam te levar a esse limite. E também trabalhe esse seu tempo de reação para que você possa interromper e não depois se arrepender porque você fez uma grosseria com um amigo, com um parente, por causa de pequenos problemas que poderiam ter sido evitados. Valeu, galera! Use e abuse da sua inteligência emocional. Galera, hoje o vídeo foi mais longo. Tô indo. Fui.